Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast. Fala galera, começando o Brandish, temporada 2, episódio de número 8. Meu nome é Diego Demattia, eu tô falando aqui do sul de Santa Catarina e quem tá comigo hoje é... Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, falando de Vancouver. Começando a primavera pelos lados de cá, meu amigo, os dias estão floridos, estão bonitos, mas tá todo mundo de quarentena, o que não tá fácil. Preso em casa. Podendo beber, né? Podendo beber, claro. As lojas de bebida estão abertas. Eu acho que quando fecharem as lojas de bebida é que o negócio vai ficar feio. Aí vai ter um quebra-quebra na cidade. Começa o apocalipse. Mas enfim, hoje um programa especial, um programa diferente. A gente tá aí com uma série de entrevistas na segunda temporada. A gente já entrevistou Celso Menezes, que é CEO de uma multinacional brasileira nos Estados Unidos. Então se você não ouviu, volta aí nos programas, aí na plataforma que você tá ouvindo e dá uma procurada que foi bem legal a entrevista. Não esqueça de seguir a gente no nosso grupo no Facebook, a gente tem um grupo lá que é Brandish, e também de ativar o sininho aí, as notificações da nossa playlist aí, seja no Spotify, seja no Deezer, ou enfim, onde você estiver nos escutando. E quem tá com a gente hoje é o Riades Dornelles, e ele é Head de Digital do Grupo RIC e também da DVB Paraná. Seja bem-vindo, Riades. Fala, galera. Fala, Diego. Fala, Bruno. Obrigado, cara. Tô aqui diretamente de Curitiba. Pra quem não conhece, a Gotham City brasileira, sempre cinza, o céu. Gotham City não, a Rússia brasileira, né, cara? Que eu sou um cara mais lúdico, né, meu? Gosto aí de... Não, a Rússia brasileira é o Paraná, não é só Curitiba. Exatamente, Paraná inteiro, deixar isso bem claro. Eu gosto mais aí de HQs, gosto muito do Batman e acho que Curitiba fala muito com isso. E eu não sei quem é que inventou a palavra de... Head, né, cara? Sei que tá na moda, né? Mas o que é Antes de tu começar, seria legal tu explicar também, porque nossa audiência tá no país inteiro. Muita gente não sabe o que é o Grupo RIC, né? Então seria legal se tu explicasse pra quem tá escutando aí. Cara, o Grupo RIC é a Rede Independência de Comunicação. É um grupo que existe já há 32 anos aqui no Brasil. É o maior grupo aí em território e em número de emissoras aí do sul do Brasil. E a gente tem aqui a transmissão da Record e da Jovem Pan. Além disso, a gente tem uma revista chamada Top View, que fala com o público classe A+. Eu só sabia que tinha classe A, né? Não sabia que tinha classe A+. Depois que eu fui descobrir isso, né? Eu já olhei a revista e realmente é só pra classe A+. Aí eu vi que eu nem sabia tava muito que longe, né? Desse alfabeto, né? Eu tava lá na letra C. Ou seja, se você não conhece a revista, quer dizer que você não é classe A+. Né? Se você tá ouvindo esse podcast e nunca ouviu falar da revista, é porque não é pra você. Exatamente. E daí, dentro daqui dos meus trabalhos que eu dirijo, a gente tem principalmente aqui o RIC+, ricmais.com.br, acessem aí, que é o nosso grande portal, e dentre eles a Spark, que é a maior plataforma hoje de marketing de influência aí do Brasil. Então, coisa boa. Então a gente vai falar um pouco sobre esse mundo digital com o Riades, vamos falar também aí de influenciadores, mas antes, Riades, eu queria voltar um pouco no tempo contigo, porque eu te conheci na época que tu era da ITES. Pra quem não é aqui do sul, de Santa Catarina, a ITES era uma revista voltada para jovens. Foi tu que começou ela? Cara, foi eu que tive a ideia de começar, daí chamei um colega meu. Eu era guia de turismo, né? Viajava muito para Porto Seguro, Bariloche, e a gente acabava registrando as fotos dos alunos e os pais queriam ver de alguma forma, né? E aí a gente batia as fotos, botava no Fotolog na época ainda, e depois a gente tinha que ter algum material de venda e a gente imprimia as fotos meio que num jornal ali, na verdade era um folheto, né? Um folheto aí cortado ao meio e ficava 4 faces e a gente distribuía na frente das escolas. Aquilo começou a fazer sentido, as pessoas queriam se ver. E aí nasceu uma revista, da revista nasceu um programa de televisão que passava na própria RIC em toda Santa Catarina, depois Paraná, depois até Rio Grande do Sul. Passou também na Record do Rio Grande do Sul. E aí entrou no Correio do Povo, pra quem é do Rio Grande do Sul conhece bem o Correio. E aí a gente foi pra Brasília, Curitiba, pela Jovem Pan. Aí virou uma febre que
Eu lembro bem da ITS, cara, porque eu trabalhei no Marista nessa época, então a gente tinha os colégios lá em Curitiba e a ITS estava muito presente lá e eu lembro que a piazada gostava muito, assim, né? Sempre tinha alguém da ITS lá toda semana, tirando fotos. E eu me lembro que eu conheci também o Riades por causa disso, né? Porque eu tinha uma agência que atendia uma universidade que na época comprava espaço publicitário dentro da ITS, por conta do público. Aí a gente começou a trabalhar com o público jovem. O público jovem, ele sempre é muito legal para quem tá nos escutando e tem filho, ou sobrinho, ou enfim, algum contato com o público novo, né? Porque o público mais jovem, ele começa sempre por eles a tendência, né? Sempre é o público que experimenta as coisas novas, que tem mais tempo, inclusive, para experimentar tudo isso. Que nem agora a gente vê aí TikTok chegando aí muito forte, tem até uma outra rede com aplicativo. Tá, só me corrija se eu estiver errado aí, Riades. Eu lembro que tinha um programa de TV também, era tipo a Malhação de Santa Catarina, não era? Que era o ITS? Como é que era isso daí? Não, era o programa ITS, né? A gente chamava de ITS e a gente fez uma novelinha, assim. E foi legal, cara. A Kalinka Schutel, que hoje apresenta o Auto Esporte. Justamente, a gente conhece a Kalinka, né? Por isso que eu perguntei. A Kalinka fazia pastoral juvenil com a gente, cara. Comigo e com o Bona. Ô, meu, que boa lembrança vocês têm, então. Então, a gente lembra bastante disso. O Vitor Búrico aí de Criciúma apresentou, não sei se vocês conhecem aí, Diego. Sim, o Vitor hoje tem um programa no YouTube muito legal de cinema, que é o Cine Vitor. Quem estiver escutando e quiser ir lá dar uma olhada no canal do cara, entrevista várias celebridades aí, internacionais e brasileiros. O cara tá bombando aí, cara. Passou muita gente legal aí. Tem o PH, que foi nosso diretor do programa da televisão, que hoje tem a Cafeína Produções, inclusive fez um documentário do Djavan. Cara, passou muita gente bacana aí, cara. A gente tem até uma pessoa do Grits aí que tá na ONU. Cara, passou muita gente interessante aí pela ITS, cara. Foi muito aluno que passou ali. Foi bacana, uma experiência muito boa. Tem muita gente que nos escuta que são jovens empreendedores. Tu começou a ITS lá atrás, quando tu era um jovem empreendedor, né? Hoje, nós três aqui já não somos mais jovens empreendedores. Como é que tu tirou, cara, uma revista que tu distribuía na frente dos colégios? Como é que tu chegou a entrar num grupo como a RIC, cara? Como é que foi essa conversa, assim? Como é que foi esse salto? Cara, eu vou falar uma situação que às vezes eu entro muito numa polêmica quando eu falo isso, né? Eu acredito muito que, óbvio, né, quem trabalha e quem tá aí oferecendo a sua empresa, a sua ideia, ele tem mais chances, né, de dar certo, né? Porque é uma questão de probabilidade, né? Agora, eu desafio muito, cara, o empreendedor que sabe que quando começa a fazer alguma coisa, já sabe que ele vai ter um sucesso gigantesco, né, meu? Eu não acredito que quem tá fazendo alguma coisa já imagina que vai ter um sucesso gigantesco. Mas sim que todo mundo que cria algo deseja, né, ter um sucesso. Então, o acaso também nos ajudou, né? Se tem alguma sorte, a sorte ela encontra o foco, né? E aí eu tava muito focado em tornar a minha empresa maior do que a minha ideia, né? E aí nunca eu consegui tornar maior do que a minha ideia, mas ela se tornou maior do que eu imaginava. E eu gosto muito disso porque eu fui no SXSW, né, no ano passado, quando teve, né, o último. E foi muito legal quando eu tava falando com o pessoal do Instagram e eles comentando, né, como é que iniciaram. E eu falei assim, putz, eu só não tive a ideia do Instagram, né? O resto a gente teve. Mas eles contando como é que foram abordados pelo Facebook, e o pessoal tava batendo muito sobre a questão política, né? Pô, como é que vocês se veem na política, o Instagram e o Facebook, né? Ele falou assim, cara, a gente tava no momento que a gente queria ganhar grana, a gente via que as fotos eram um grande momento, todo mundo querendo, só que era muito difícil armazenar, e a gente resolveu fazer um aplicativo, né? A gente jamais pensou que o Instagram fosse chegar onde ele chegou, né? E da mesma forma que eu imagino que o Zuckerberg jamais imaginou que ele pudesse estar aí lidando com crises políticas, né? Então assim, cara, no início a gente acabou apresentando o projeto para grandes redes de comunicação, porque a gente acreditava que o público jovem era muito importante, ainda é importante, e aí o grupo da família Petrelli, que era o grupo da RIC, achou interessante e nos incubou, né? Não tinha ainda aquele bate-papo de startup na época, mas nos incubou. Mas fizeram uma startup, né? Cara, hoje, se a gente fosse falar, era isso, né? Foi uma startup, entrou num grande grupo de comunicação, teve uma incubadora, teve investimentos, o negócio ficou maior. E aí,
teve a sua maturação, o público trocou de mídia, né? Trocou de meio, a gente era uma revista. O público jovem começou a querer muito a entrada no digital. E a gente viu que tinha que fazer essa digitalização. E aí, na época, eu acabei indo para um outro lado, o grupo acabou ficando com a ITS. E eu acabei querendo ir muito para o mundo digital. E aí o grupo do Paraná aqui me chamou e aí eu comecei a implementar a planta digital que hoje a gente tem aqui no Paraná. Legal, cara. Isso aí é só... na verdade, eu queria entrar justamente nisso, né? Se o programa foi a tua porta de entrada para ir pro Paraná, né? Pro grupo, enfim, uma coisa que você já respondeu. E queria saber um pouco o que você acha, assim, você que trabalhou nos dois mercados, Santa Catarina e Paraná, assim, você vê muita diferença entre esses dois mercados? Quais são as semelhanças? Você acha que dá para balizar isso nacionalmente? Como é que você vê isso na questão do marketing mesmo? Cara, então, a ITS aí, ela rodou Brasília, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Brasil realmente ele é muito grande, a maturidade dos mercados são muito distintas. O mercado de Brasília, ele realmente depende aí do órgão governamental, é o que roda. E em termos ali de Paraná e Santa Catarina aqui, são muito diferentes, né? Santa Catarina, por si só, é um estado que não tem a sua capital como a grande referência. Isso muda tudo, não é a cidade mais populosa, não é a maior cidade geográfica. Então Santa Catarina realmente é muito diferente, é muito diferente. Curitiba já é muito próximo à planta do Rio Grande do Sul, então eu acabei entendendo melhor. Mas Santa Catarina é muito rico por ter essa diversidade, né? Eu gostei muito de ter passado aí pelo mercado de Santa Catarina, mas a maturidade do mercado paranaense, curitibano, ele é bem maior do que eu vejo aí em Santa Catarina. E também por estar mais próximo de São Paulo, né? Curitiba, ele respira muito os ares de São Paulo. E São Paulo, não tem como falar, é o maior mercado aí do Brasil, né? Legal. É só uma coisa que eu vejo dos últimos tempos, eu tenho impressão que Floripa tá querendo correr atrás disso, sabe? De querer chegar nas grandes capitais do Sul, porque eles já estão desenvolvendo várias empresas, principalmente da área de tecnologia lá, eles já têm um mini vale do silício lá em Floripa que eles estão desenvolvendo e que está crescendo muito ali, né? Eu não sei se vocês estão enxergando isso também, mas é uma impressão que eu tenho tido aí nos últimos anos. Eu vejo esse movimento muito aqui, porque a gente acaba... Eu tô perto de Florianópolis, né? E o que eu vejo muito é que, como é uma ilha, cara, você pensa assim, não dá pra botar indústria lá dentro, entendeu? Não é fácil você colocar. Tem muita área de preservação e é geograficamente limitado. Sim. Então os caras pensaram, cara, vamos pra serviço, né? Mas vamos pra quê? E eles estão fazendo um investimento muito pesado em startups de tecnologia, empresas de software. Eles estão com um parque lá instalado gigantesco de incubadora, de startup. E não só startup, tá? Empresas já... fixadas, já com anos de casa, estão recebendo incentivos para migrar para lá. Mas eu acho que isso vem muito a ver com a questão deles terem um leque maior de opções dentro de arrecadação, né, de coisas que eles podem disponibilizar de emprego, porque estava virando meio como Brasília mesmo, né? Tu ia lá para trabalhar para o governo, entendeu? O governo mantinha, né? Mas isso é engraçado, né? É que quando aí o Bruno tava falando, eu tava pensando muito no mercado de publicidade, né? Então essa minha referência foi muito pro mercado publicitário, que as agências lá dependem, né, como a maior parte do mercado do dinheiro público, dinheiro de governo, são poucas empresas que conseguem viver somente do capital privado. Mas falando da tecnologia, na época eu tive alguns trabalhos com o Rui, que era o presidente da CAT, né? A CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia. E foi muito legal, acompanhei um pouco no início deles, né? Tem até um grande amigo aí que fundou a Blue Ticket, que é uma das empresas grandes hoje lá. Tem o Silvio, que era da vertical da CAT de educação. A CAT foi o grande polo, né, o grande hub que abraçou todas as empresas, né, de tecnologia. Se eu não me engano, ainda é, tá, Riades? Então, eu realmente saí de lá já faz aí uns 5 anos, não tô me recordando muito bem, mas não posso falar com tanta propriedade. Mas na época, a arrecadação de tributos por parte das empresas de tecnologia já era maior do que o turismo em Florianópolis, né? Então, imagina o que isso movimentava. Caraca, né? Velho. muito forte. A tecnologia... Então, de fato, não era uma impressão minha. Então, temos fatos concretos. Não. A tecnologia em Florianópolis, ela tá estampada, né? Ela é uma das capitais hoje aí do Brasil,
como Vitória, também como Recife, que teve o porto lá do Silvio Meira, que é um dos grandes pensadores aí do Brasil. Mas no sul, indiscutivelmente, a gente vê aí Santa Catarina pioneira nisso. Agora aqui no Paraná tem principalmente em Curitiba, aí tem o Vale do Pinhão, que está fazendo um grande movimento aí de oxigenação dessas ideias, e o Paraná tá vindo com força, cara. O Paraná aí tá prometendo. Aliás, esse nome eu acho sensacional, né, cara? Vale do Pinhão, tipo, é característico, é Curitiba mesmo, né, cara? Eu sou muito feliz na escolha desse nome. Mas o Paraná tá bem capilarizado. Hoje Maringá, se eu não me engano, em números absolutos, ou até proporcionais, mas eu acho que absolutos, ele tem mais startups até do que Curitiba. Então a gente está encontrando aqui no Paraná realmente muitos jovens, muitas ideias, muitos empreendedores, muito financiamento para essas ideias. Enfim, eu acho que independente do lugar que for, qualquer nova ideia que venha melhorar aí de alguma forma o mundo tá valendo. Ô Riades, uma questão aqui que a gente quer conversar contigo, por isso que a gente chamou também. Todos nós aqui, eu acho que a gente passou pela nossa idade pelo fato de que as empresas estavam migrando os seus orçamentos, né, migrando muito aos poucos no começo da era do digital, né, para o digital. E havia também uma briga entre os grupos tradicionais de comunicação e essas novas potências do digital, como Facebook, Instagram. Eu cansei de ouvir pessoas de grupos tradicionais de comunicação, né, de jornais, de TV, de rádio, sentar comigo e dizer, não bota no digital, para que tu vai botar no digital? Enfim, esse tipo de discurso. E de repente, tu é diretor da área digital de um grupo que é um grupo tradicional. Como é que vocês conseguem fazer esse link? Como é que é a visão do Grupo RIC em relação ao digital? Continua dessa forma aí, né, cara? O pessoal ainda defende a televisão, defende os veículos mais tradicionais. Mas, enfim, cara, a gente tá aqui numa batalha até interna antes que externa, né? A mudança de mindset, ela é grande e não tão rápida, né? Porque todo mundo consegue adquirir um pouquinho de conhecimento a cada dia, né? Então tu imagina um grupo de 32 anos, ou um grupo que está montado, estruturado no modelo de negócio, em que hoje o nosso faturamento do digital aqui ele representa 2%. Então assim, o grupo ele ainda é um pouco resistente. E o que a gente está passando nesse momento, né, essa quarentena forçada, tá acelerando isso de uma forma que eu jamais pensei que pudesse acontecer. Então, para nós do digital, porque assim, quando a gente fala em inovação é muito legal, né? Desde que não mude a minha rotina, o meu salário, a minha vida, né? Vamos mudar, vamos tornar a redação cross-mídia. Sim, vamos. Manda um áudio para mim? Não vou fazer porque não tá no meu contrato, né? Então, a gente começa a ver pequenas barreiras que impactam em todo o restante, mas isso está sendo quebrado pela necessidade, né? Então, isso está sendo uma questão muito, muito bacana aqui para nós. Só que, indiferente do momento que a gente está internamente, tem um estudo da Harvard Business Review que eu acho sensacional, que ele fala sobre a curva de flexão dos mercados, né? Então, um setor, quando tem 20% desse mercado, a origem dessa receita vindo de transações digitais, ele nunca mais vai conseguir sobreviver sem ter experiências e infraestrutura digital. Então, como é que eu digo isso? Hoje o nosso mercado de mídia, de comunicação, ele já está com 60% do seu mercado digital. Então, por mais que eu seja 2% do faturamento, o meu grupo ele não consegue mais viver sem investir no digital. Ele precisa digitalizar, porque se ele não digitalizar a experiência dele, ele passa a não ser competitivo com os outros que já estão numa maturidade maior. O setor de carros, por exemplo, ou até o setor de engenharia, eles não chegaram nem em 5%, né? Então a gente tem muitas oportunidades ainda para transformação digital. E ficaria para trás também, né, Riades? Ficaria para trás, sendo que a grande maioria das pessoas hoje acompanha a mídia, né, a televisão, tudo que vem para a TV reverbera na internet, tudo que está no rádio reverbera na internet. E como é que você não vai ter uma plataforma ali para tua audiência também tá, né? Não, e mais do que isso, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tá no momento das grandes lives, né? E aí hoje eu tava conversando com um amigo meu do Rio Grande do Sul, que trabalha também na Record lá, e ele tava falando, cara, eu cresci em audiência 46%. Isso é muito, né, cara? Tu crescer aí em um prazo aí de 15 dias...
46% é muita coisa. Mas quando ele liga pro anunciante, o anunciante diz que não tem dinheiro, né? Eu não vou fazer nesse momento. E aí a gente vê claramente que os grandes veículos, as grandes plataformas de mídia, como o YouTube e Facebook, passaram a ser veículos de massa, assim como a televisão, só que veículos de massa com comunicação precisa, né? Eu sei com quem que eu vou falar, com quantos, né? Você falou com 4 milhões e 32 pessoas, né? A televisão não consegue fazer isso, né? Só que mesmo assim a televisão nunca vai sumir porque é muito difícil fazer marca, né? Fazer brand na mídia digital, né? Eu não consigo imaginar ainda um super carro, um super perfume fazendo criando marca, criando valor somente com o digital. Acho que a televisão ainda por ter todos esses sensores e, enfim, colocar todos os seus personagens, eu acho que eles ainda têm uma vida longa. Mas a televisão nunca foi, o modelo televisão, ele nunca foi desafiado, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma coisa real, assim, os grandes conglomerados de mídia olhando aquela pequena onda do digital vindo. E eu falo pra algumas pessoas, né, que são colegas meus que defendem outras plataformas, falando assim, cara, tu não pode ser o taxista falando do Uber, né, cara? Eu acho que vocês têm que abrir, né? Vocês têm que se abrir, porque, pô, cara, não, cada vez que eu encontro algum resistente, eu falo isso, né? Meu, tu vai ser o taxista ou tu vai ser o Uber, né, cara? Porque, cara, há 5 anos atrás, uma placa valia 200 mil, né? Hoje o cara não paga 600 reais, né, cara? E eu me lembro muito da petulância, da prepotência do táxi, né? E outra, o táxi não morreu em várias capitais, né, cara? O táxi perdura, o táxi ainda, pô, em São Paulo, consegue. Mas esse setor, que na época experimentou os 20% da curva de flexão, jamais voltou a ser o mesmo, né? E o Uber e os outros aplicativos roubaram um pedação desse mercado, né? Então é isso, cara. O futuro vem do futuro e a gente tem que fazer exercícios para chegar até ele. A gente não consegue inventar o futuro olhando o passado. A gente só consegue entender o futuro tentando, criando, errando, fazendo, e a gente tá aqui descobrindo isso, né? Cara, isso vem muito do encontro que a gente tava falando no nosso último podcast aqui, que a gente trouxe um estudo que foi feito pelo grupo da WPP, de comunicação, e os caras trouxeram dados super frescos aí, de março, inclusive, falando sobre a mudança no comportamento do consumidor, que foi justamente o que você falou, né? Essa crise agora simplesmente forçou as pessoas a fazerem coisas que antes elas nem sonhavam em fazer. E um dos fatos muito interessantes foi que 32% das pessoas que estavam, de internautas, né, em geral, fizeram a sua primeira compra online, cara. Tipo, é um número muito grande. Você pensa, é gente que nunca fez uma compra online que agora, no tempo aí da quarentena, resolveu fazer. Então eu pego esse exemplo, por exemplo, os meus pais, eles são daqueles super antiquados, né? Tipo, não entendem nada de rede social, etc, de internet. Eles foram obrigados a negociar com o banco por telefone para criar uma conta online para eles fazerem transações, porque os bancos estão fechados. E como é que tu vê isso no dia a dia mudando depois? Justamente, cara, porque é um comportamento que se está criando agora, que muito desse comportamento vai perdurar, vai permanecer, né? Talvez outros não, mas tudo vai depender da experiência desse cara, né? Se ela vai ser boa ou ruim, né? Eu acho que isso é uma baita oportunidade para as empresas de internet agora, para oferecer uma grande experiência para o usuário, para reter esses caras que até então não estavam na internet, né? Isso, cara, isso foi uma coisa que me pegou muito, essa questão que o Bruno falou aí, da questão da experiência, sabe? Porque nessa quarentena eu me forcei a fazer compra de supermercado online, né? Principalmente ali no começo, tava tudo fechado e tal. E eu não tive uma boa experiência, principalmente com a entrega, cara. Os supermercados daqui, por conta do aumento da demanda, começaram a jogar entrega para 10 dias para frente. Pô, você não faz supermercado, né? Você não se prepara para esperar uma compra 10 dias, né, cara? Você quer o negócio agora. Eles perderam, acho que um pouco isso, eles perderam, né, essa coisa de ter dado uma boa experiência para quem tava fazendo pela primeira vez, né? Eu compro, eu volto e meia compro, mas, cara, quando você compra o cara diz que vai entregar em 10 dias, você estraga a experiência do cara. O cara eu não voltei a comprar, eu fui no supermercado. Cara, eu na Amazon, eu não compro nada se não for no Prime para me entregar no dia seguinte, cara. Eu não tenho paciência mais, cara. É outra experiência. Os serviços, eles mimam muito o consumidor, né? Daqui a pouco para tu voltar, e assim, essa experiência de transformação digital,
eu falo assim duas coisas, né? A primeira é que nem paladar, né? Depois que você experimenta uma coisa muito boa, você até volta, né? Comer coisas que você não achava tão boa, mas você já experimentou aquilo e você vai buscar incansavelmente ter de novo aquele gosto. E a transformação digital, ela acontece dessa forma. Mas aproveitando que o Bruno falou dos pais e aqui, Diego, teu aqui, esse fenômeno da inflexão, ele explica um pouco como é que muda o mercado, né? Por que o mercado, ele, quando tem 20% do seu setor, por que ele não volta mais a ser como antes? Porque vamos falar aqui da Tesla, né? A Tesla tem um exemplo muito bacana disso. Na América do Norte tem esses eventos que até agora mesmo foram impactados aí com esses furacões e tal, esses desastres naturais aí. E na Carolina do Norte estava vindo ali uma tempestade e eles estavam prevendo que ia ficar mais ou menos 48 horas sem energia, né? E a Tesla mandou um comunicado, né, no próprio carro, dizendo que ia acontecer isso e se ele autorizava diminuir a potência do carro para a autonomia da bateria durar pelos 2 dias que ficaria sem luz naquela região. Se eu for fazer uma revisão no meu carro, que não é da Tesla, eu vou deixar o meu carro na concessionária no mínimo por 24 horas, né? Então, o que a Tesla fez não é nem sequer fácil e simples de pensar, muito menos de se fazer, né? E aí, quando 20% desse mercado começa a ter essas experiências, assim como teve aí os pais do Bruno, que teve uma boa experiência, e tu, Diego, que teve uma má experiência, mas aí conversando comigo eu vou dizer assim, nossa, eu comprei e tive uma boa experiência. Quando os pais do Bruno vão falar com os outros amigos dele, falam assim, cara, eu falei com o meu banco online, o teu banco era online também? Aí o cara vai dizer assim, não era online. Se o mercado está em 20%, aquela pessoa que disse que não era online, ela vai lá no banco dele e fala assim, cara, se vocês não tiverem online, eu saio. E aí começa a mudança do jogo, né? A mudança do sistema, né? Então é meio que também um vírus, assim, né? Quando 20% daquele mercado, ele muda, ele passa a cobrar os 80% do mercado, né? Mesmo que eu não use o serviço dos 80%, se eu só souber que ele tem, beleza, ele é competitivo para mim. Mas se ele não me oferece, eu mudo, né? Só para dizer que eu tenho essa experiência mais robusta, essa experiência mais madura, né? Então essa é a grande mudança da transformação. A questão é que todo mundo mudou ao mesmo tempo, né, cara? Foi obrigado a mudar, na real, pulo do gato nessa situação. Não, mas eu vou dizer pra vocês assim, né? Quando eu falo todo mundo, eu acho todo mundo muito forte, né? Eu vejo assim que são algumas empresas realmente conseguiram mudar, né? Porque, por exemplo, a gente fala aqui do mercado de consumo, né? Supermercados aí que o Diego conhece bem. Tem um mercado aí que ele atende que o cara falou, eu não vou fazer delivery, eu não vou fazer entrega, né? E é um dos maiores hoje do país, né? Então, assim, muita gente ainda não mudou, né? Muita gente eu acho que está olhando para fazer a mudança e ainda tem outro desafio de empresas que estão mudando, que nem tem um aqui, ou por exemplo, aqui a gente tem um icônico aqui, né, que são até alguns conhecidos meus aqui, Restaurante Madalosso, Guinness Book e tal, eles fecharam agora aqui na quarentena. Isso representa uma perda de faturamento gigantesco. Eles têm outro restaurante, tem um que é bem conhecido aqui, Família Fadanelli, e eles têm delivery, né? E aí, só que o delivery dele movimenta apenas 10% do faturamento dele. Então, por mais que ele tenha mudado e já trabalhava com isso, 10% não consegue... Não paga a conta, né? Não paga a conta. Então, mesmo que todo mundo esteja mudando, eu acho que muita gente está mudando obrigatoriamente, sem conhecimento, que é um grande grupo. Um outro está mudando e ainda os clientes, a base, não era acostumada. E aí já tinham outras referências de delivery, então passo a olhar aquele cara como um novo entrante, e aí às vezes desconsideram. E tem aqueles caras que já fizeram um tema de casa e falaram assim, cara, a gente vai virar referência, a gente vai fazer uma transformação no modelo. Porque eu não acredito muito na perfumaria, Bruno, de eu pegar e mudar minha fachada e botar um Google Ads e dizer assim, tem o delivery. Se você não muda o modelo de negócio para participar dessa concorrência, você é apenas uma casca nesse mundo novo. E aí tem caras que não, concordo total, mas quando eu dizia que todo mundo mudou, eu me referia ao indivíduo, não às empresas, né? Porque assim, todo mundo foi forçado, né, a ter novos comportamentos, né? Porque assim, tipo,
Por exemplo, aí em Criciúma, que os mercados estão fechados, cara, você vai fazer o quê? Você precisa da comida, né? Você vai ter que pedir um delivery, né? Os restaurantes aqui, por exemplo, todos fecharam. O aumento dos caras foi gigante no delivery. Quem não tava aqui no Skip the Dishes, que é o aplicativo de entrega daqui, o cara teve que se coçar pra tá lá, entendeu? Porque senão ia quebrar. Então esse tipo de coisa que eu acho que mudou muito, a necessidade do indivíduo mesmo, né? Tipo, puta, eu preciso de comida do mercado, então, pô, como é que eu vou encontrar isso agora? Esse tipo de coisa. Não, e até um modelo diferente, cara, que eu vejo, assim, por exemplo, no próprio iFood, e eu estava lendo um artigo sobre isso esses dias, que já existem restaurantes que eles são restaurantes de iFood. Eles não existem como salão, como aquele tradicional que a gente conhece, da pessoa indo lá, sentando e fazendo um pedido, né? Eles funcionam em cozinhas fechadas, cara, em apartamentos, em casas, entendeu? E só entregam. Sim, mas, cara, isso é um baita negócio, porque eu lembro, antes de eu sair daí de Curitiba, tinha um restaurante que era do lado do meu apartamento, restaurante, entre aspas, e o cara só existia no Uber Eats, cara. E assim, ele não tinha espaço físico, tanto que quando eu vi o endereço, eu falei, pô, esse lugar é perto daqui de casa. E eu até joguei no Google Maps e falei, cara, mas onde é que tá esse lugar, velho? E o cara fazia da casa dele, sabe? Não tinha espaço físico. Não, e esses caras com modelo já voltado pro digital, Sim. né, cara? Que é o que a gente tá conversando aqui, né? Tem muitos restaurantes, supermercados, enfim, todos os negócios, né, cara? Então, a gente mesmo ali sente na agência dos clientes que estão voltando pra gente perguntando, tá, como é que eu vendo mais agora, né? Como é que eu só tenho o digital pra me segurar agora? Mas enfim, pra gente poder também não esticar muito o papo, Riades, vamos falar um pouquinho de ADVB? Vamos lá, cara, vamos falar de ADVB, vamos falar de vendas. Pra quem não conhece o que é, o que é a ADVB, né? Pra quem não sabe o que é. A ADVB é uma super entidade, né? Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Então é uma entidade aí que foca muito no profissional de venda. E eu acabei entrando para convite do Ney Braga, né? O Ney Braga, ele tem o nome de um ex-governador aqui do Paraná, que era avô dele. Hoje ele é o nosso diretor comercial aqui do grupo. A ITS já ganhou vários prêmios de ADVB, então a gente tem uma relação com a entidade. E a ADVB é isso, né? O que a gente está falando de certo modo aqui, né? Porque todo mundo vende algo no final, né? No final da história, todo mundo tá vendendo alguma ideia, algum serviço. Eu gosto muito de venda. No início, quando a gente empreende, a gente sempre é vendedor, porque tu precisa vender a tua empresa, vender a tua ideia, se vender. Dia 15, quarta-feira de abril, a gente vai estar fazendo um bate-papo aí com duas personalidades aí de transformação digital, que é o Alan Costa e outro que é uma figura mega conhecida do mercado publicitário, que é o Walter Longo, foi sócio aí do Roberto Justus, enfim, participou até do programa O Aprendiz, que a Record televisionou por algum tempo, e tá todo mundo convidado para participar dessa live. Se não ver, pode ir no canal da ADVB Paraná no YouTube. Eu acabei de entrar e assumir esse desafio para tornar a entidade que não tinha nada digital fazer essa transformação, né? Então a gente tá montando aí uma comunidade, inclusive, comunidade.advb.br, que é uma plataforma onde as pessoas vão poder escrever, não somente a gente como membros da entidade. Então tem um grande desafio para o mercado de vendas, né? Como a gente estava falando aqui, EAD, agro, cara, todo mundo vai precisar agora digitalizar de certa forma os seus canais, né? E para quem não conhece também a ADVB, a associação é responsável pelo prêmio Top de Marketing, né? Que tem uma grande representatividade aí no mercado também, né? De cada estado aí. Uma premiação muito interessante, muito boa, uma das grandes que a gente tem aí no país. E continuando falando aí da ADVB, quais que são as tuas metas aí para... Como é que é a gestão? É anual? É trienal? Como é que é, Reds? É um biênio. São 2 anos que o Ney aí vai estar tocando como presidente. E a minha meta é principalmente focado em que a entidade seja colaborativa, que a gente realmente vire uma comunidade de aprendizado. Então acho que cada membro hoje, cada pessoa, e hoje a gente tem aí vários associados, eles têm um conhecimento, né? Porque a ADVB ela tem como é que eu posso dizer, um benefício, uma vantagem de ter muita gente competente como membro diretivo e consultivo da entidade. Então a gente tem diretores aí de entidades como Sicredi, Sicobi, das grandes cooperativas, da OCEPAR, enfim, cara, do Sebrae. Tem muita gente bacana. E todo mundo que já tem alguma certa idade tem algum conhecimento. Só que isso ficava muito individualizado, né? Porque sem o digital tu não consegue conectar tudo isso, né? Então um ficava no
no LinkedIn, o outro era mais presente no Instagram, o outro era mais presente no Facebook. Só que isso, de certa forma, não tinha um grande guarda-chuva que embalasse tudo isso com a marca DVB. Então a gente está fazendo uma comunidade proprietária para envolver, dar cursos, ter grupos fechados, para que vire quase uma universidade corporativa da DVB. Essa é a grande meta, e que a gente chegue aí no final desses 2 anos aí com 15 mil membros ativos aí mês, né? Isso que a gente está pensando aí no Paraná. Riades, para a gente finalizar assim, quais os conselhos para quem trabalha com digital, como a gente trabalha, como tu trabalha, e que está numa empresa tradicional? Qual é o conselho assim que tu daria, ou conselhos? Cara, eu tenho um mantra que a gente trabalhou muito tempo com uma empresa aí do grupo do Falcone, que é um grande mestre em gestão, né? Mesmo eu sendo do digital, eu gosto muito da questão de gestão, porque é com a gestão que tu consegue realmente desenvolver alguma ideia e ter algum resultado. Então eu acredito em três coisas. A primeira é liderança. Então o líder ele tem que bater meta, e para bater meta ele tem que ter objetivo e KPIs muito claros, e meta é uma coisa que ele tem que bater com a equipe dele. Ele não bate meta sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então liderança eu acho fundamental, e líder bom é líder que bate meta. A segunda é conhecimento técnico. Então se a pessoa quer fazer um e-commerce, ela pode contratar uma excelente empresa de e-commerce, mas ela tem que tentar, no mínimo, entender o máximo que for sobre e-commerce. Ela tem que ter um entendimento máximo técnico do que ela está fazendo, até para ela poder cobrar dessas pessoas, né? Se ela não vai ter o conhecimento total, mas que ela tenha pelo menos o conhecimento que dê para ela a condição de pelo menos conversar com o fornecedor de uma forma aí, saudável. E a terceira é o que eu acho fundamental, é a pessoa ter método, né? Ela ter aí alguma metodologia de trabalho, porque nesse mundo com a comunicação com muito volume, você facilmente se distrai, facilmente esquece o que está fazendo, são muitas janelas abertas, são muitas abas no teu computador. Então o método para tu conseguir chegar no resultado é fundamental. Então liderança, conhecimento técnico e método, eu não abro mão. Beleza, muito bom, quero te agradecer, Riades. Estás no LinkedIn? Como é que as pessoas entram em contato contigo? Cara, o meu nome é Riades, né? R-I-A-D-I-S, né? R de Rio, I de igreja, A de I love you, D de dado, I de igreja, S de sapo, né, cara? Então, assim, com o meu nome, cara, meu e-mail é riades@gmail, meu Facebook é facebook.com/riades. Não tem como não te achar. LinkedIn também, Riades Dornelles, é bem simples, cara. Se o cara consegue, o e-mail riades@gmail, cara. Não tem Diego@gmail. Sabe que uma vontade minha é mandar um e-mail pro Diego@gmail perguntando pra ele, cara, como é que tu conseguiu ter o Diego@gmail, cara? Cara, o Riades tá aí, meu. Pode mandar um e-mail pra mim se quiser mudar teu nome. Cara, valeu. Podemos negociar. Obrigado pela presença aí, cara. Grande entrevista, grande papo. Bruno, recados? Riades, muito obrigado, cara. Foi sensacional a conversa aí. E, novamente, pra você que tá escutando a gente aí, ouve os outros programas também, tem muito conteúdo legal. Assina aí na plataforma que você tá ouvindo, seja no Google Podcast, na Apple, no Spotify. Marca aí para receber a notificação quando tiver um novo programa, que a cada 15 dias a gente está conversando aqui sobre marketing, tecnologia, entretenimento em geral. É isso, galera. Valeu, muito obrigado. Até daqui 15 dias. Um abraço. Tchau. Brandish, o seu podcast.